Nós vamos conversar com este ator, que tem no currículo filmes, peças de teatro como Ecos, que é uma coisa sensacional, La Mama, novelas como Malhação, minisséries como Cobras e Lagartos, presença de Anitta, se lembra? Olha. Não parece cena de filme? Eu pensei que você ia ficar muito chateada por ter cancelado a sua viagem de lua de mel. Eu só cancelei a viagem, meu bem. A lua de mel tá de pé. Eu vou ter minha noite de núpcias. Oublier le temps de malentendu. Com você. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée. Coisa duplicada, meu Deus do céu, olha que coisa linda. Bom, ele vem cheio de novidades. Uma delas é um musical que protagoniza ao lado de um elenco maravilhoso, com a direção do Miguel Falabella, o Memórias de um Gigolô. Boa noite ao ator Leonardo Mijorim. Olá. Léo, que bom que você está aqui. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado. Sempre viu? muito bom estar aqui com você. Obrigado, meu irmão. Tudo bom, gente? Você está na sua casa. Oh, privilégio aí, estar imagina, aqui. privilégio meu, menino. Senta aí. Caçulinha, como é que vai? Tudo bem? Ele ficou de olho na Anitta ali, né? Foi? Mentira, Mas ele ficou babando Não, ali. mas a Mel tá linda ali. Até né? hoje, quando eu entro, o pessoal fala, cadê a Anitta? Falo, morreu. Não brinca, não. A Mel foi assistir o espetáculo. Foi? Tiramos uma foto lá, parece que a gente está mais novo. Você assistiu Rita Lee? Rita, é. Excelente, né? Minha querida amiga Tá muito Ritinha, bem. eu fui lá para ver, gostei muito também. Verdade. Léo, você estudou por 8 anos para ser um psicólogo e abrir a sua própria clínica. Tá, eu fiz uma bobagem parecida com a sua. Mas por que você desistiu dessa carreira e partiu para outra? Como se eu não soubesse. Mas fala. Então, é legal tocar nesse assunto para poder falar um pouquinho mais abertamente. Eu comecei a estudar teatro com 12 anos, então eu era muito jovem. E isso foi sempre muito natural para mim, estar no palco, interpretar, criar personagens. Era uma brincadeira. Tanto é que quando eu me formei como psicólogo, eu fui tirar minha carteira, meu CRP, e eu falei, uau, virei profissional. Mas eu já trabalhava com teatro há 20 anos, né? Então, eu acho que por ser tão espontâneo o trabalho com as artes, talvez eu não considerasse isso como uma profissão exatamente. Eu precisei me formar em outra profissão, até me afastar um pouco. Eu cheguei a pensar, a considerar como seria se eu abandonasse o mundo artístico e fosse para a psicologia, que é uma área que me fascina sempre. Aos 12 anos eu queria ser psicólogo, não queria ser ator. Eu queria estudar psicologia porque eu tenho uma prima formada, a Fatinha, que está assistindo, que é formada como psicóloga. E eu já almejava estudar isso, mas eu comecei a trabalhar como ator e deslanchou a carreira, especialmente depois de presença de Anitta. E aí eu sempre quis estudar. Eu acho que a gente tem que se esforçar a mais para estudar e para ir um pouco além do que a gente já conseguiu, né? Então eu fiz várias novelas no Rio de Janeiro estudando psicologia em São Paulo. Era uma loucura, ponte aérea, meus professores todos me ajudaram. Tinha semestres em que eu fiz 9 matérias. Era uma coisa assim muito puxada, mas que eu fiz questão de levar até o final para ter uma formação. Eu acho importante. E aí eu fiz um estágio, né? Eu fiz 2 anos de atendimento. Eu não abri uma clínica minha, mas eu trabalhei numa clínica aqui em São Paulo, na Bela Vista, chamada Conhecer e Agir, que é uma clínica excepcional, onde eu atendi uma série de pacientes. Chegou uma época que eu estava com 9 pacientes. Olha! E aí eu entendi que, assim, se eu quisesse entrar mesmo nessa carreira como psicólogo, eu teria que divulgar, investir, ir para os congressos, estudar ainda mais, né? E o lado artístico não me abandona, tá na minha veia, tá no sangue. Então eu digo hoje que eu só atuo no palco mesmo, que é o meu lugar. E agora você se dedica exclusivamente a este ofício que eu acho lindo. Aliás, você faz o que gosta, então você está se divertindo o tempo inteiro, não trabalha mesmo, né? Bom, eu queria falar que você hoje se dedica exclusivamente à TV, ao cinema e ao teatro. E eu quero falar muito do Memória do Gigolô. Claro. Memória do Gigolô, do Miguel, que a gente
a gente gosta tanto. Você está também com a Mariana Rios, com Marcelo Serrado, fez uma matéria grande, eu vi outro dia, para o Estadão. Nossa, contundente, bacana. Como você recebeu o convite para ser protagonista dessa superprodução brasileira? É do Marcos Rey, né? É o livro do Marcos Rey, homônimo, Memórias de um Gigolô, que foi adaptado agora pelo Miguel Falabella para o teatro, gênero musical. Já foi uma minissérie na TV Globo, com Lauro Corona. Laurinho era muito amigo meu. Neila Torraca. O Laurinho era muito seu amigo? Muito meu amigo. Grande artista, né? Uma referência. Impecável, impecável. Impecável. E aí tem uma história interessante nisso tudo. No Shopping da Gávea, lá no Rio de Janeiro, aos 12 anos eu estava lá com a minha mãe e encontramos o Miguel Falabella. E eu corri até lá e fui pedir um autógrafo para ele. Estava no andar de cima e ele ia descer a escada rolante. E eu parei, o Miguel, e pedi um autógrafo para ele. Ele me olhou de cima e me deu um autógrafo. Passaram-se 20 anos e na mesma escada rolante, eu com 32 anos, fazendo La Mama no Rio de Janeiro com a Rose Campos, eu estou entrando nessa escada rolante e o Miguel está exatamente descendo a mesma escada. Ele me encontrou e falou: menino, vem cá que eu quero te falar de um espetáculo. E a gente começou a conversar, ele me convidou ali. Eu fico todo arrepiado porque, na verdade, assim, é uma sincronicidade. Eu gosto de olhar por esse lado. Deus é tricoteiro, Léo. Eu acredito em Deus. Ele é tricoteiro. E no fim das contas, assim, foi uma surpresa e uma coincidência muito grande. Até porque eu hoje faço o personagem que vai dos 12 anos de idade aos 50. Então, a história começa comigo aos 12 anos. O Mariano, personagem de Memória de um Gigolô, aos 12 anos de idade. Nós tínhamos as crianças fazendo o espetáculo. Eu quero falar sobre isso. Elas foram, infelizmente, vetadas. Eu quero falar sobre isso, Mas, nesse caso, eu interpreto a criança também, é o mesmo personagem, em várias fases. Então, eu acho interessantíssimo, assim, o Miguel, é um privilégio, uma honra trabalhar com o Miguel, que eu pude conhecer um pouco melhor agora. É um homem de teatro, é um cara que estuda, que conhece o mundo inteiro e que tem uma generosidade muito grande com o conhecimento que ele adquiriu. Ele trabalha, né, Léo? Ele trabalha e ele cuida das pessoas que estão com ele, que são da equipe dele. Isso é genial, eu agradeço publicamente, sempre que eu posso. Mas é uma grande equipe, tem 100 pessoas envolvidas. Imagina, a produção do Chaim, nosso querido Sandro Chaim, Fernanda Chama dirigindo, Marcelo Serrado, Mariana Rios, um elenco fabuloso, Alessandra Vernei, Adriana Caparelli, pessoas incríveis em cena. Dá uma olhada. E é um trabalho de atleta, né? Um trabalho de atleta em que você tem que se dedicar fisicamente, emocionalmente. Que luz linda, hein? A luz é incrível. Realmente, assim, um trabalho minucioso, muito cuidadoso e que exige da gente bastante, né? São 5 sessões por semana no Teatro Procópio Ferreira. Meu Deus do céu. 5 por semana, são 2 no sábado. Então não adianta, é comer, dormir e ir pro teatro. Olha, só para lembrar para você que está curioso, você pode matar a sua curiosidade se for ao Teatro Procópio Ferreira, que é aqui na Rua Augusta. Tem o número 2823, eu nunca soube o número do Procópio Ferreira. Eu também sempre me confundo. Aqui, no Jardim, na Rua Augusta 2823, quintas. Quinta, 21 horas. Sextas, 21h30. Sábados, 18 e 21h30, 2 sessões. Só dá tempo de tomar uma ducha e entrar de novo em cena. E domingos, às 18 horas, até o dia 30 de agosto, de novo. Isso. Você vai estar no Teatro Procópio Ferreira, aqui na Augusta 2823, quintas-feiras às 9 da noite, sextas às 9h30 da noite, sábados às 6 da tarde e às 9h30 da noite e domingos às 6 da tarde, até o dia 30 de agosto. E Rony, especialmente o seu público, as bonitinhas e os bonitinhos, todos eles, vão adorar esse espetáculo. É um espetáculo nostálgico que nos leva para a época dos anos 30. E passa pelos 30, 40, 50. Então é um panorama geral desse contexto histórico e cultural da noite paulistana nessas décadas. E a história de um homem contada por ele mesmo, né? E contado com uma alegria, com uma nostalgia, mas sem pesar, sem tristeza. Isso eu acho muito bacana. Foi o primeiro dado que eu peguei para esse personagem. Ele está contando a própria história, contando coisas trágicas e densas, mas com muita leveza, com muito humor. Acho que é uma boa inspiração para a gente poder olhar para a própria vida, né, e pensar, eu fiz o que eu pude fazer, aconteceu de tudo, mas eu estou aqui ainda, né? Acho que isso é uma inspiração. Você estava falando agora que você pediu um autógrafo lá no shopping
Qual foi o shopping? Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Conheço bem, eu sou do Rio. Então, conheço o Shopping da Gávea, mas você era menino ainda, né? Agora, como diretor da peça, ele ficou indignado, né, pela censura de juiz que impediu a atuação de 2 crianças que não podiam dizer a palavra masturbação. Muito bem. Vamos ver o vídeo do protesto do diretor e na volta se dá a sua opinião. Roda. É lamentável que o juiz desconheça que a justiça e o teatro são filhos do mesmo berço. E é perigoso quando abaixamos a cabeça para esse tipo de atitude arbitrária e retrógrada. Para mim, que comecei a carreira no final dos anos 70 e que viu que um regime autoritário é capaz de fazer com o teatro, sua decisão é assustadora, excelentíssimo juiz. O teatro é, antes de mais nada, espelho de uma civilização. Fala. O Miguel, ele é contundente nas palavras e ele se coloca... Eu acho que ele é o Miguel Falabella porque ele sempre se colocou à sua maneira e tem uma opinião formada sobre todas as coisas. Eu compactuo da mesma opinião, na verdade. Eu como psicólogo, não posso deixar de dizer, embora eu não exerça a minha profissão, né, mas eu não posso deixar de dizer que é necessário que exista mesmo um cuidado em torno de tudo isso, né? A sentença do juiz, ela fala da questão da masturbação, da palavra masturbação, mas ele fala do contexto geral, né? É um livro que trata da noite paulistana, né, e que é muito denso. Então, eu acho que isso foi o que mais pesou. Na verdade, assim, o livro, ele é leve, o que eu falo que é denso, tem algumas situações densas nesse contexto da noite paulistana nas décadas antigas. Mas, o que eu penso? A adaptação para um gênero musical, ela tornou ainda mais leve o espetáculo, ainda mais nostálgico, bonito, não tem nada de agressivo nesse espetáculo que possa ferir psiquicamente essas crianças, na minha humilde opinião, né? Acho importante que se tenha um cuidado em relação ao que as crianças estão assistindo, ao que estão vendo na TV, ao funk, a tudo que está acontecendo, mas é complicado quando a gente lida com uma posição radical, né, e definitiva. Léo, como é que eu faço para te agradecer? Rony, eu só queria tirar uma dúvida. Você gosta de contar a história? Você, nas épocas musicais, você fazendo show, vendendo disco e tal, você chegou a fazer um musical de teatro? Você chegou a trazer esse gênero para o teatro? Não. Misturar música com teatro? Não, que era um sonho que eu tinha. Olha aí. Eu falei muito disso, mas não pude realizar este sonho. Agora parei de cantar, mas eu me vingo vendo todos os musicais. Todos! Então estou te esperando lá no Memórias de um Gigolô. Você não tenha dúvida que eu vou estar lá. Para você poder me chamar de insuportável de novo. Todos convidados, a equipe toda, seu Newton Travesso, que nos dirige aqui hoje, que é uma sumidade artística. Junto. Eu vou com a sumidade junto. Nosso grande homem de teatro aí, Escola Newton Travesso. Vou lá fazer umas aulinhas para melhorar um pouquinho. Obrigado, querido. Obrigado a todos vocês. Sempre um prazer estar aqui. Volte mais vezes, Léo. Volte mais vezes, viu? Tchau. Um abraço do pessoal da Epicar para você. Pessoal de Minas Gerais, Barbacena. Dá um beijo na tua mãe, que ela que levantar essa bola aí. Já, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, Léo. Arrasa aí.